7 estratégias diferentes de investimento buscando bater o CDI. Aqui quem fala é o Rafael e no vídeo de hoje vamos mostrar os resultados das 7 carteiras da série Dinheiro na Prática para o mês de maio de 2026, tá? Lembrando, essa é uma série onde eu criei 7 carteiras, fazendo aportes mensais em todas elas. Uma vez por ano eu corrijo os aportes pela inflação e o objetivo é, no médio e longo prazo, conseguir bater o CDI através de 7 estratégias diferentes. Então, vamos lá para o site do Investidor 10 para ver como que essas carteiras se comportaram para o mês de maio de 2026. Primeira carteira, então, uma carteira que investe 100% em Bitcoin através do ETF QBTC. Se vocês estão acompanhando aí o desempenho do Bitcoin nos últimos meses, aliás, no último ano até, podem ver que ele chegou num pico aqui, mais ou menos em outubro de 2025 e dali em diante ele soma até agora 50% de queda, tá? Como essa carteira aqui só investe nesse ativo, a nossa rentabilidade vai ficar 100% atrelada a ele e no curto e médio prazo a gente não tem o que fazer, tem que esperar que ele se valorize com o passar do tempo, tá? A única coisa que eu faço nessa carteira é fracionar os aportes aí pelo número de semanas de cada mês. Eu sempre faço os aportes na segunda-feira, então se o mês tem 4 segundas-feiras eu faço em 4 aportes, se tem 5, eu faço em 5 aportes, tá? Isso visa diminuir um pouco a volatilidade, de não pegar, por exemplo, e aportar, vamos pegar aqui um mês de fevereiro, ó. Se eu tivesse aportado isso aqui, teria perdido algumas oportunidades de mais baixa que é ao longo do caminho, né? E pega meses aí onde as oscilações foram muito fortes, ó, ter aportado, por exemplo, nesse ponto aqui e ter perdido as oportunidades de aportar 10% mais barato ao longo do mês fariam uma grande diferença, principalmente aí em volatilidade e preço médio, tá? Então, por isso que eu sigo essa estratégia aqui. No mais, é uma carteira que não tem muito o que fazer, é continuar aportando e esperar que o Bitcoin melhore os resultados. Outra coisa, o Bitcoin não gera fluxo de caixa, então não temos como saber o valor justo dele. A gente tem que acreditar, para quem confia nessa tese de carregar a longo prazo, que ele vai se valorizando ao longo do tempo pelas características únicas dele ali de descentralização, de dinheiro, enfim, e de proteção, tá? De agir como uma moeda de proteção aí que você consegue transferir ou ter o seu dinheiro ali sem que ele seja controlado por nenhuma instituição. Isso, claro, vale para quem tem as próprias chaves do Bitcoin aí e tem custódia própria, né? Se você negocia, por exemplo, pela B3 aqui, ele é um ativo como qualquer outro, tá? Segunda carteira, carteira de renda fixa. Aqui a coisa é muito mais controlada, não tem todas aquelas quedas que a gente viu na carteira do Bitcoin. E ela é basicamente esse desempenho de ir melhorando ali os lucros com o passar do tempo. A gente está analisando aqui até o mês de maio de 2026 nesse vídeo. Então, os nossos 4 ativos aqui são o B5P2 e o IB5M, que representam o IPCA mais longo e o IPCA mais curto, tá? O B5M é mais longo e o B5P2 é mais curto. O LFTS11 representa o Tesouro Selic e o RFM11 representa o Tesouro Pré-fixado. Então, a gente tem as 3 classes da renda fixa aqui, com pesos, se a gente for olhar aqui na nossa planilha, com pesos diferentes para cada uma dessas classes aqui, 30% em pré-fixado, 30% em IPCA curto, 25% em IPCA longo e 15% em pós-fixado. Eu deixei o pós-fixado baixo justamente porque a longo prazo as outras 2 classes tendem a superar o pós-fixado em rentabilidade, tá? Mas o normal, geralmente se faz, é deixar uma parcela mais alta aqui, pelo menos 50% da carteira em pós-fixado, o que suaviza muito mais as quedas ao longo do tempo, tá? E aqui, só para mostrar para vocês um comparativo, se a gente for olhar, tá? O desempenho do IB5M11, que possui os títulos mais longos, tá? Ele está em verde aqui, comparado com o B5P211, que está em azul, e com o RFM11, que está em vermelho, podem ver que, por ter uma duração muito menor, as oscilações são muito menores aqui no IRFM11 e no B5P211, tá? O IB5M11, para janelas menores aqui, ele vai ter esse desempenho de oscilar muito mais e, dependendo da janela que for olhar, ele vai ter um desempenho pior, tá? Aqui, a gente consegue ver, utilizando o site do ETF1,
que, comparando eles em janelas aqui, o RFM11 ganha do B5P211 em 31 janelas e ganha do IB5M11 em 39 janelas, 89%, né? E se a gente quiser fazer o caminho oposto, o IB5M11 ele ganha apenas em 11% das janelas do RFM11 e apenas em 34% das janelas do B5P211. Então, apesar da gente ter a esperança de uma rentabilidade maior com um prazo mais longo nesses IPCA mais aqui, saiba que durante a maior parte dos períodos ele vai estar com um desempenho inferior aí aos títulos de duração mais curta, tá? E a próxima carteira é uma carteira que vai mesclar ETFs de renda fixa com ETFs de ações e com um pouquinho de criptomoedas aqui e de fundos imobiliários. A gente tem essa carteira que eu chamei de carteira de ETFs, onde, como o nome sugere, todos os ativos são investidos através de ETFs. Então, Divo 11 e o Small 11 para ações brasileiras, Nasdaq 11 para ações americanas de tecnologia, o B5P2 e o LFTS11 para renda fixa e o Hash 11 para criptomoedas e o XFIX para fundos imobiliários, tá? Aqui é uma carteira que a gente vê que ela é bem controlada, tá? Ao longo do tempo aqui sempre crescendo, não ficamos nem um mês negativo com ela até então. E como ela é bem diversificada, a gente consegue ver que a rentabilidade dela não oscila tanto, tá? Aqui ela tá, essa aba do investidor 10 às vezes dá algumas distorções aqui de rentabilidade, mas depois a gente vai comparar pela planilha, ele vai ver que ela sempre está pertinho do CDI, tá? Pertinho, geralmente acima do CDI. Apesar de ser uma carteira bem simples ali. E lembrando a importância de ter na planilha de rebalanceamento para definir percentuais para a carteira, que esse foi um mês aqui onde as ações brasileiras caíram um pouco mais forte no dia do aporte, e eu consegui fazer um aporte bem maior aqui em Divo 11, né? Ou seja, aportei mais naquilo que estava mais para trás, então mais da metade do aporte foi só para Divo 11, que tem um peso de 30% na carteira, tá? Com esse tipo de estratégia aqui, a gente consegue aportar mecanicamente naquilo que ficou para trás, tá? E aí a próxima carteira 100% de fundos imobiliários, focada em renda. Claro que a gente está preocupado com a rentabilidade total da carteira, mas é uma estratégia utilizada. Geralmente quem investe em fundos imobiliários está pensando em renda, então podem ver que na aba de variações aqui, todos os fundos imobiliários ficaram praticamente de lado, alguns tiveram uma leve queda no período, e as rentabilidades aqui elas aparecem quando a gente começa a considerar os proventos recebidos, tá? Alguns acima do CDI, principalmente porque a gente leva em consideração que esses fundos imobiliários eles não pagam imposto de renda nesses recebimentos aí, enquanto se você investe em CDBs ou qualquer tipo de renda fixa que não seja incentivada, vai ter que pagar pelo menos 15% na hora de sacar o dinheiro, tá? E outra parte extremamente importante dessa carteira, que não aparece nas outras três que a gente viu, é que aqui a gente tem proventos. E o gráfico dela até então é praticamente uma linha reta para cima, tá? Como já era esperado em uma carteira de 100% de fundos imobiliários. Estamos analisando até o mês de maio de 2026. Não fiz os aportes em junho, mas podem ver que junho já está maior do que maio, tá? Antes mesmo dos aportes. Então, a tendência é que isso aqui seja potencializado ainda mais depois que eu realizar os aportes. E, até o momento, isso é uma parte interessante, a gente já recebeu, investimos 24.500 nessa carteira e 1.400 recebidos em dividendos, tá? Então, um valor bem legal. E deste mês de abril em diante aqui, os dividendos já representam mais de 10% do aporte, tá? A ideia é que, daqui a alguns anos, esses dividendos aqui já sejam maiores do que os aportes. E o nosso aporte passe a ter um peso menor aqui para essa carteira de fundos imobiliários, tá? Próxima carteira, essa aqui é a carteira tiro, porrada e bomba, né? Carteira de commodities. Podem ver que o mês de maio ela teve uma leve queda em relação a abril. E aqui são mundos muito diferentes de uma empresa para outra. A gente tem, de um lado, os Minas com 73% de rentabilidade, Petrobras 34%, Vale 63%, Gerdau com 30%, isso num período de um ano, tá? A gente está analisando aqui.
e Raizen do outro lado com 54% de perda, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, 36% de perda, SLC 23% de perda, Suzano 15%, Klabin. Então, são empresas cíclicas de commodities, como a gente espera, que tenham oscilações mais fortes. E a ideia é, por longo prazo, conseguir aproveitar essas oscilações para ter uma rentabilidade melhor. Mas saiba que esse tipo de estratégia aqui vai ter muita volatilidade, vai ter períodos onde a carteira vai ficar negativa, não é pouco negativa, é bastante. Então, tem que ter estômago para fazer isso com uma parcela alta da carteira, tá? Para quem quer fazer isso na própria carteira, né? Talvez seja mais recomendado fazer isso com um percentual pequeno, tá? Lembrando, esse vídeo aqui não constitui nenhuma recomendação de investimento. Estamos apenas olhando aqui para 7 carteiras diferentes. Além dessas 9 empresas aqui, tem uma BDR de JBS também, que está com uma variação negativa de 20% até então, tá? Apesar de não ser o foco dessa carteira aqui, essa carteira também apresenta pagamentos de proventos e aqui para o mês de maio, R$ 32 foram recebidos. Veja que não é muito forte da carteira, tá? São poucos os meses que ela paga um valor legal, pensando que já temos R$ 24.000 investidos aqui, ela está pagando aí, nos últimos 12 meses, R$ 528. Então não é um valor muito alto, tá? Não é o foco da carteira. O foco aqui é mesmo a variação do valor das ações ali, a rentabilidade vir disso, mas os proventos são sempre bem aproveitados para reinvestimento, tá? Em questão de rentabilidade, por mais que, como eu disse, existem algumas distorções aqui no Investidor 10 em relação aos comparativos, podem ver que essa é uma carteira aqui com oscilações muito mais fortes, então é 11% para cima, é 10%, 10,9% para baixo, queda de 7%, subidas de 5%, 4%. São bem normais nesse tipo de carteira, então seja ciente de que a volatilidade vai ser bem alta, tá? E a próxima carteira, também 100% de ações, mas mais controlada, a carteira que eu apelidei de carteira Barsi. Aqui, 100% em ações, porém ações pagadoras de dividendos, setores perenes. A foto aqui é um pouco diferente, né? Em rentabilidades tem uma empresa com rentabilidade negativa e o restante ali, todas no positivo. A pior ali das que estão no positivo é a Lupar, com 11%. E o Banco do Brasil aqui, ele sofre um pouco no período, principalmente por conta aí da inadimplência do agro, tá? É um banco que está muito exposto a essa parte de financiamento de agronegócio, então o mercado vem batendo um pouco na cotação dele, já que a inadimplência nesse setor do crédito aí está alta, então do pico aqui de fevereiro, ele acumula uma queda aqui até o dia da gravação de 27%, tá? R$ 7 aí de diferença. Então por isso que ele está com esse desempenho aqui na carteira. Essa é uma carteira que, apesar de investir em ações, ela também vai ter um foco aí em dividendos. Aqui também, nos últimos 12 meses, cerca de R$ 600, tá? Pertinho até da carteira de commodities. Aliás, a carteira de commodities foram 300 e alguma coisa, né? Então, ela tá, como era de se esperar, melhor que a carteira de commodities. E o mês de maio foi o nosso melhor mês até então, com R$ 202 recebidos. Podem ver que desses 202 aqui divididos em 4 empresas que pagaram um valor interessante aqui, tá? CPFL, Taesa, Caixa Seguridade e EG, tá? Essas 4 empresas aí pagaram e Itaú sempre paga o JCP pequenininho aqui todo mês de 2 centavos por ação. Então, é o Itaú que faz com que aconteça isso aqui, de num mês que nenhuma das outras paga, a gente tem pelo menos uns centavinhos para receber nessa carteira aqui, tá? No geral, uma carteira com rentabilidade muito boa com o passar do tempo. Rentabilidade essa acima do CDI em praticamente todo o período que a gente está avaliando essa carteira aqui, tá? E por fim, a carteira completa que vai investir em todas as classes que a gente viu até agora, só que de maneira ativa aqui em ações e em fundos imobiliários, tá? Ela é bem parecida com a carteira de ETFs, a única diferença está aqui nesses dois grupos. E ETFs para ações americanas, renda fixa e criptomoedas, tá? Essa é uma carteira aqui bem mais constante também, dá para ver que vale a pena diversificar pelo desempenho dela, ó, desempenho muito mais linear e sempre no positivo, tá?
É uma carteira que tem, se a gente for olhar aqui na planilha aportes, tem 40% em ações e 15% em fundos imobiliários que geram dividendos. Então, quando a gente vai olhar aqui, podem ver que os pagamentos são sempre recorrentes todo mês. Desde o primeiro mês da carteira, recebemos dividendos aqui e esses dividendos vão aumentando ao longo do tempo. Nos últimos 12 meses, R$ 500 aí, tá? Mesmo sendo uma parcela de apenas 55% da carteira que gera renda, diferente, por exemplo, da carteira Bars, onde 100% das empresas pagam dividendos ali, tá? Mesmo assim, estão bem parelhos os resultados. Aqui é uma carteira que oscilou muito pouco ao longo do tempo, ó. Podem ver aqui, ó, a gente já comparado na de commodities, ó. Aqui as subidas elas são mais controladas e as descidas também muito mais controladas, tá? Isso é muito bom para que qualquer investidor tenha uma aderência de longo prazo na carteira. Muita gente não suporta carteiras aí que tenham quedas muito expressivas e que demore muito tempo, né, a recuperar o patrimônio até o patamar onde ele estava antes, né? Isso é chamado de análise de drawdown. A gente pode ver até aqui na comparação que eu tinha feito ali dos títulos públicos de curto prazo e de longo prazo. Aqui no IB5M11, ó, do pico aqui a carteira chegou a cair 8,9% e demora um pouco demorou aqui praticamente, vamos lá, aqui a gente está falando de dezembro de 24 para junho de 25, então são 6 meses aqui com a carteira negativa, tá? Então, algumas pessoas não têm tolerância a risco para isso. E por fim, a carteira que serve de base para comparação com as outras, a carteira de CDI, aqui, só para mostrar, é uma linha reta para cima e também para a gente ter em mente, nós estamos avaliando até maio de 26, em maio de 26, a nossa Selic estava em 14,5, tá? Começamos a carteira aqui no mês 6 de 2025, então começamos ainda, como o aporte foi feito no início do mês, começamos em 14,75, depois um bom tempo a 15%, e em março caiu para 14,75, abril caiu para 14,5 e junho caiu para 14,25, mas como estamos analisando até maio, o que vale para a Selic aqui são os 14,5, tá? Agora a parte que realmente interessa, vamos para a planilha e vamos comparar as rentabilidades de uma a uma, tá? A principal parte aqui é essa daqui, que é o valor que ficou em cada carteira depois no fechamento do mês de maio, tá? Carteira de, lembrando que para todas o aporte foi de 24.500 em todas, tá? De 24.500 aportados, sobraram 18.800 em Bitcoin, renda fixa 26 mil, 25.750 para FIIs, 25 para commodities, 25.719 para carteira Barsi, 26 com 80 na carteira de ETFs, na carteira completa 26.111 e a carteira 100% CDI 26.389, tá? Depois de muito tempo, a carteira que volta a ter o melhor desempenho, depois de um ano de acompanhamento de carteiras, é a carteira de CDI, tá? Nenhuma das carteiras, podem ver aqui, ficou com um percentual acima de 100% do CDI. A última vez que isso tinha acontecido havia sido em agosto de 2025, então passou quase um ano aí com a carteira de CDI performando abaixo das outras carteiras. Nos últimos meses, quem vinha performando muito bem era a carteira Barsi, ó. 6 meses seguidos tendo melhor desempenho. E antes dela era a carteira de ETFs, a carteira completa também vinha há muito tempo acima do CDI. Mas esse último mês aí, no mês de maio, que a gente está analisando, algumas quedas mais fortes aí do Ibovespa e, além disso, também taxas de juros subindo, né, as taxas do Tesouro Público, do Tesouro Direto subindo, o que faz com que os preços de todos os outros ativos sejam pressionados para baixo, porque pense assim, né, você consegue emprestar dinheiro para o governo brasileiro, né, que seria o melhor pagador de todos, já que no final das contas ele tem a opção de imprimir dinheiro para te pagar. Então, você teria o menor risco possível emprestando para o Tesouro Nacional e, além disso, teria taxas muito altas, o que faz com que não valha tão a pena assim, né? Essa é uma maneira de pensar bem curto prazista, mas é o que acontece. Não vale tanto a pena assim
correr risco investindo em outras classes e isso acaba comprimindo todos os preços ali, jogando eles mais para baixo, tá? Então, muitas carteiras aqui, ó, 3 carteiras na faixa de 80% de CDI. A carteira de commodities ficou um pouco para trás, tá? Uma carteira que sofre bastante nesses períodos aí. E carteira de fundos imobiliários também um pouquinho para trás, tá? Principalmente pelas correções nas cotas dos fundos imobiliários aí, que tendem a ficar mais comprimidas aí com essas taxas altas, tá? E também, por fim, a carteira que fica bem para trás aqui é a carteira de Bitcoin, tá? E ela, na margem oposta, ela vem sendo a pior há muitos meses, desde outubro de 2025. Ela é a pior carteira no geral, tá? Já era esperado que passasse por períodos assim, justamente por ter um ativo só e não ter maneiras de diversificar ou de diluir o risco de maneira significativa ao longo dos meses, tá? No mais, era isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. E aguarde que nos próximos vídeos virão os aportes aí para o mês de junho de 2026. Valeu, falou e até a próxima.